Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dando prosseguimento, então, às aulas de anatomia. E hoje nós vamos ao sistema respiratório, parte 2. Nós já estudamos a parte 1, nós vamos à parte 2 agora. Só para recordar um pouquinho da parte 1, a função do sistema respiratório. Me lembra? Isso, então, é absorver o oxigênio do ar atmosférico e eliminar o gás carbônico que foi originado no próprio metabolismo celular. O sistema respiratório está constituído pela porção aérea, que é constituído pelos seguintes órgãos: nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Nós já vimos então na aula anterior cada um desses órgãos e a função de cada um deles, tá? Se vocês não lembram, volte a assistir o vídeo da parte 1, ok? A porção respiratória, onde se processa a respiração propriamente dita, é formada pelos pulmões. O pulmão é um órgão par, localizado à direita e à esquerda da coluna vertebral, no interior da caixa torácica. Tá? A caixa torácica, só lembrando vocês, que ela é delimitada pelo osso externo, costelas e coluna vertebral. Então, os pulmões estão aqui dentro, lado direito e esquerdo, e no meio aqui, o coração. Essa é a caixa torácica. Entre o pulmão direito e esquerdo, existe um espaço denominado, eu acho que vocês vão lembrar, mediastino, que é onde está alojado o coração, tá? Então, mediastino é o espaço existente entre os dois pulmões. Aqui o coração. Entre o pulmão direito e esquerdo, não há diferença fisiológica, ou seja, ambos têm a mesma capacidade respiratória, ambos funcionam exatamente da mesma forma. O que existe entre eles é uma diferença anatômica. Este aqui é o pulmão direito. Como vocês podem ver, existem duas fissuras, tá? Que vai dividi-lo em 3 lobos. O lobo superior, que é o que fica acima, o lobo médio e o lobo inferior. Então, pulmão direito tem 2 fissuras e 3 lobos, superior, médio e inferior. Enquanto que o pulmão esquerdo, ele apresenta uma única fissura, olha aqui, uma única fissura. Uma única fissura, 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior, tá? Então, só voltando aí para ficar bem claro, o pulmão direito apresenta 2 fissuras e 3 lobos, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, enquanto que o pulmão esquerdo apresenta uma única fissura e 2 lobos, o superior e o inferior. Essa é a diferença anatômica entre eles, tá? Pleura é uma membrana que reveste externamente os pulmões, tá? Ela tem 2 porções, a porção externa e a porção interna. A porção externa é chamada de pleura parietal, enquanto que parietal, enquanto que a membrana interna é chamada de pleura visceral. Então, a pleura reveste os pulmões, dando uma proteção, e entre as duas existe um líquido que vai ajudar o descer e subir do pulmão na caixa torácica. Para fazer a respiração, então, nós temos a entrada de ar e a saída de ar. Então, são 2 movimentos respiratórios, né? Que nós chamamos de inspiração
quando entra o ar nos pulmões, e chamamos de expiração, quando sai o ar dos pulmões. Como nós vimos no sistema muscular, né, todo movimento envolve musculatura, é o músculo que faz a movimentação. Então, nós temos movimentos respiratórios, nós temos a exigência de ter músculos que trabalhem para que esses movimentos ocorram. Então, são músculos que nós chamamos de músculos respiratórios, ou seja, eles estão envolvidos nos movimentos respiratórios. Quais são esses músculos? São 3. Os músculos intercostais externos, os músculos intercostais internos e o diafragma, tá? Os músculos intercostais externos, eles se ligam na caixa torácica, ó, do lado de fora. Então, quando eles se contraem, eles levantam a caixa torácica. Enquanto que os intercostais internos, eles ficam presos à caixa torácica dentro dela. Aí, quando eles se contraem, eles abaixam a caixa torácica, tá? Então, o externo fora e o interno dentro. Os músculos intercostais externos, então, têm a função de levantar a caixa torácica, enquanto que os músculos intercostais internos têm a função de abaixar a caixa torácica. E o diafragma? O diafragma é um músculo grande que separa o tórax do abdômen. Então, o que tiver acima do diafragma é tórax, o que tiver abaixo do diafragma é abdômen, tá? Ele fica localizado na base inferior dos pulmões. E aqui nós vamos ver, então, durante a inspiração, o que acontece? O diafragma se contrai. Ao contrair, ele aumenta o diâmetro da caixa torácica, possibilitando a entrada de ar. E na expiração, ele relaxa, ele volta ao seu estado de relaxamento. Isso diminui o diâmetro da caixa torácica, expulsando o ar para o meio externo. Então, o diafragma contraído, na inspiração, ocorre a contração dos intercostais externos. Vamos combinar uma coisa aqui. Coloquem a mão no peito e inspirem, ok? Perceberam que a caixa torácica levantou? Então, durante a inspiração, a caixa torácica levanta pela contração dos intercostais externos. E o diafragma também contrai para aumentar o diâmetro da caixa torácica, possibilitando assim a entrada de ar nos pulmões. Na expiração, vamos fazer outra coisa agora. Vamos inspirar, colocar a mão no peito e expirar. Percebam que a caixa torácica abaixou. Os músculos responsáveis pelo abaixamento da caixa torácica são os intercostais internos, né? Então, eu posso dizer que expiração é a saída de ar dos pulmões que ocorre pela contração dos intercostais internos, que abaixa a caixa torácica. E o diafragma, que estava contraído na inspiração, ele relaxa. Então, diminui o diâmetro da caixa torácica, expulsando o ar para o meio externo. Então, a expiração é a saída de ar dos pulmões que ocorre pela contração dos intercostais internos e relaxamento do diafragma. Certo, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda pelo WhatsApp, tá? Que eu respondo e vamos nos comunicando. Boa aula, eu estudei bastante. Para quem ainda não assistiu a parte 1 do respiratório, tem que primeiro assistir a parte 1 para depois assistir a 2, né? Quem tem dúvida, já assistiu a 1 e teve dúvida aqui, volte a assistir a 1 e depois a 2, ok? Beijo grande, depois eu encaminho para vocês os exercícios referentes a essas aulas, ok? Beijo, fiquem com Deus, cuidem-se dentro de casa.